entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Gente, vamos lá então começar a falar sobre montanhas russas. Seguinte, acho que para começar a mexer o caldeirão, temos várias montanhas, né? A mais nova de Tron, a clássica Space Mountain, a Space Mountain, que quase foi Discovery Mountain de Paris, né? Inclusive, nosso nobre Felipe está de viagem para Paris, irá conhecer a Space Mountain de Paris, que tinha uma... Ansioso. Ansioso? Legal, Nossa, claro. muito ansioso para conhecer Discoveryland e a Space Mountain de lá. Nossa, Agora ainda é Hyperspace Mountain, né? Mas vamos lá. Pois é, pois é. Então temos a Big Thunder Mountain, a Matterhorn, ou Matterhorn, como muita gente fala também. Poxa, temos várias montanhas para escolher, né? Os Sete Anões, né? Montanha-russa. Gente, eu queria saber de vocês qual a montanha-russa preferida de vocês. Por mais até que vocês não tenham andado em alguma. Pô, mas eu gostaria muito de andar naquela, aquela que me atrai mais. Felipe, Schwenk? Se fala Schwenk? Schwenk, isso, Schwenk. Acertei, muito bem. Schwenk é o quê? Olha, eu não sei se ele é do sul da Alemanha ou do norte da Suíça, de alguma área daquela ali, mas eu não conheci nenhum parente que veio de lá, não. Eles vieram para lá muito tempo atrás. Legal. Então vamos lá. Qual é a sua preferida? Para mim, a Montanha-Russa do Everest, a Expedition Everest, eu acho que ela supera todas as outras na história e na execução, eu acho, cara. É, Ela foi criada numa época em que o Animal Kingdom era considerado um zoológico, né, cara? Eles precisavam de atração para que as pessoas visitassem o Animal Kingdom. E aí eles precisavam fazer uma atração que realmente trouxesse os visitantes para o parque, né? E eu acho que eles conseguiram, cara, porque foi uma das montanhas mais caras, né? Que os caras fizeram, acho que custou coisa de 100 milhões, assim, né? E Mas eu acho sensacional a pesquisa que eles fizeram, deles irem lá no Himalaia e fazer toda a ambientação e tudo mais, e colocar a história do Yeti no meio. Você tem uma montanha-russa que você passa por uma história durante ela, né, cara? Isso é um negócio muito, muito raro, ainda mais na época que ela foi feita, né, cara? Então, para mim, é a minha preferida. Eu fico fascinado, Felipe, porque assim, tem as lands, as mini lands, tipo a de Ratatouille, que o Felipe vai conhecer lá em Paris. Louco para conhecer, Felipe. Pelos vídeos e fotos que eu vejo, é uma obra-prima, né? Bem diferente de como ficou o canto lá de Ratatouille na época. O Não, beco. e assim, tem o que chama de Microland, que na realidade é a base do Expedition Everest, né? A fila, aquela Microland que é. Eu acho a joia da coroa, Expedition Everest, gente. Eu acho que, primeiro, literalmente é uma montanha, mas tudo bem, Matterhorn também é, mas tem uma atração. Eu acho perfeito a ideia de, assim, montanha com montanha-russa, sabe? Eu acho perfeito. E Sim. todo o mundo que gastaram com ela, eu Tu acho. sabia que se ela fosse uma montanha, ela seria a quarta maior montanha da Flórida, cara? Em altura? Porque é tudo plano lá, né, É todo cara? plano, não tem nada lá de relevo, né? É. No estado inteiro. Pô, gente, mas ainda assim seria a quarta, tá vendo? Mas Mas a o. Expedition Everest é minha preferida também. Eu acho que principalmente pelo fato de ser uma montanha-russa do estilo que você não vê em outros lugares por causa da ambientação mesmo. Se for pensar pelo circuito, é legal, tem a questão dela dar ré no meio, terminar num trilho falso partido no meio, que é um elemento surpresa que, mesmo quando você vai de novo, você acaba se surpreendendo. Então, eu acho que ela conta uma história legal. Então, assim, a fila não é tão cruel com você, porque você consegue aproveitar em cada cantinho da fila, sempre tem alguma coisa escondida lá no meio, né? Sempre tem algo diferente. Não é uma montanha-russa pesada, então você vai, a não ser. Acho que a maioria das pessoas não passam mal nela, né? Não é igual a do Hulk, por exemplo, que parece que dá um soco nas costas quando você sai, e tem gente que sai meio desnorteado. Então, essa Expedition Everest, ela é leve, ela é acessível e tem a história muito legal. Toda a tematização dela é muito boa. Então, eu gosto muito dela. E tem outra coisa, pelo menos na minha experiência de ir na Disney, eu achei a mais fácil de conseguir repetir no mesmo dia, assim, de ir várias Verdade. vezes no dia.
Eu já Isso é fui Verdade. 15 vezes no mesmo dia na Space Everest. Isso é mesmo, Então, filho. Tipo, então deve ser sua preferida também, ou Dentro da Disney, sim, considerando só parques Disney, é a minha preferida. Eu acho essa montanha-russa fenomenal, assim. Ela tem um trabalho de imersão, de tematização. Se você vai fundo, você conhece mais a história. Aquela coisa que, bom, é Joe Road no top de Imagineering dele, onde eles conseguem criar uma montanha-russa com uma temática maravilhosa que encanta, e, assim, era a minha montanha-russa temática, falando de montanha-russa como experiência total, mas como experiência mais tematizada, era a minha favorita. Ainda é. Quando a montanha-russa do Hagrid abriu, eu senti que eles conseguiram aprender o que a Disney fez com o Expedition Everest e fizeram assim, tá bom, vamos pegar, vamos copiar e vamos dar um plus, vamos dar um upgrade aqui. Porque ela bebe muito, eu acho, da fonte da Expedition Everest, montanha-russa do Hagrid. Por causa da tematização pesada, do carrinho ser diferente, de ter momento de vai, de volta, e tem um easter egg, tem uma easter egg, não, tem uns plot twist no meio da coisa, tem animatrônico, então eu acho a montanha-russa do Hagrid espetacular, e eu acho que ela foi feita muito com base no que a Disney criou inicialmente no Everest. Então, para mim, Everest ainda continua sendo, dentro da Disney, a minha top. Mas hoje, até por uma questão de novidade e tal, assim, com uma experiência mais de montanha russa, tirando um pouco a parte de tematização, apesar de que a tematização é legal, mas ela não é tão boa quanto, por exemplo, o Everest. Ó, ó. Ah, Velocicoaster é uma experiência de montanha russa inacreditável, assim, o que eles conseguem te dar de sensação de você senta naquele carrinho, as curvas, as voltas, os momentos de baixa velocidade, de baixa gravidade, ele faz manobras que você não tem nenhuma outra montanha-russa de Orlando, assim. É óbvio que tem coisa nova já abrindo e tal, mas assim, ela é muito diferente, ela é muito legal e ela, ao mesmo tempo que você é assustadora, porque é uma das únicas montanhas que eu lembro de você realmente vira de cabeça para baixo, você anda de cabeça para baixo por alguns segundos. Não é simplesmente um parafuso ou uma coisa, ele ó, vira, anda e depois vira de novo, assim, sabe? Putz, eu acho a Velocicoaster espetacular. Eu amo essa montanha-russa. Eu adoro. Óbvio, tem toda a questão de ser uma novidade. Eu tenho só uma vez, que foi em 2021 e tal. Então, as coisas novas sempre ficam mais frescas na cabeça. É mais fácil a gente querer gostar mais do que é mais novo. Ô, Felipe, Tá- você sabe, porque a Universal tem, assim, não vou dizer que tem montanhas radicais, mas se você comparar as montanhas família da Disney com as montanhas da Universal, a Universal tem uma pegada, como você falou, mais montanha-russa mesmo. Você sabe por Uhum. que a Disney ela não constrói alguma coisa um pouco mais radical? Se for comparar raciocínio de família, a Universal também tem essa pegada família, né, gente? Então, assim, dá pra dizer, um não é a família, o outro é. Mais ou menos, né? Você sabe por quê, Felipe? Porque a Disney nunca. Olha, a Disney realmente tem esse negócio do mais família. Apesar de que, por exemplo, se você pegar a Rocky Roller Coaster, é uma montanha-russa bem radical, né? Ela tem loopings, tem inversões, ela tem velocidade, tem aquele arranque do começo, é fenomenal, é impossível você não gritar quando a Rock and Roller Coaster arranca logo na partida dela. Lá no California Adventure, por exemplo, a antiga California Screaming, que agora é em Credit Coaster, né, também tem looping, tem algumas inversões. É mais suave do que a Aerosmith, mas ainda assim ela tem uma inversão, então. Mas comparando, assim, obviamente que a da Universal tem um grau de radicalidade muito maior. Eu acho que tem a ver mesmo com essa questão, assim, a Disney sempre quer realmente fazer uma experiência mais família mesmo, porque tá no cerne das duas empresas. E a Universal sempre quer ser mais, né, mais jovem, mais young adult, mais adolescente, acho que vai do cerne do princípio das duas mesmo, como que elas lidam com isso. Não, Eu sabe não também que consigo pode ser imaginar. também? Eu acho que tem a ver também com o fato da Disney, aquele negócio do índice de satisfação. E para o índice de satisfação da Disney inclui que todo mundo tem que poder andar em todas as atrações. Tem muito disso também na Disney.
Então, se a família não consegue que os filhos vão numa determinada atração, na pesquisa, tem umas coisinhas assim na Disney, né? Então, por isso que eles investem muito em atrações que todo mundo possa ir, né? E em cima disso, Selby, tem o famoso problema dos tamanhos das travas, né? Também. Porque na Disney, pelo menos até agora tá tendo problema com a Tron, né? É, eu não sei, eu ainda acho que tem muita questão de postura, que as pessoas não estão sentando direito, porque a moto é toda esquisita, mas até a E tem Tron, cast member que não estava sabendo explicar também como que exato, sentava lá, né? Vi uns vídeos que pois é. um não explicava e chegava o outro, a pessoa encaixava na moto. Então, eu tô achando que é muito mais questão de postura em si do que realmente de peso da pessoa. Mas, historicamente, na Disney, até mesmo na montanha-russa mais radical que tem lá, que eu acho que é a Aerosmith, a Rock and Roller Coaster, você vê pessoas de tamanho grande indo de boa, assim, sabe? Agora, na Universal, cara, você vê muita gente saindo chorando porque não cabe no carrinho, porque a Universal já não liga muito. Então, o cara é um pouquinho mais avantajado, tem uma barriga um pouquinho maior, não fechou, tchau, sai fora, você tá atrapalhando a fila. Então, tem essa questão mesmo, porque a Disney acho que liga muito mais para a questão Ser da mais satisfação democrático, né? geral. Não, É, tanto é que agora tem aquela preocupação no caso do Tron, que eles instalaram até o carrinho, né? O vagão lá atrás para quem não cabe na moto, né? Mas está gerando todo um problema porque a pessoa, às vezes a pessoa até cabe, mas por essa mas questão aquele de carrinho não é só para postura isso, acho que mesmo, é é para acessibilidade pessoa de também, né? acessibilidade e tudo mais. Mas o problema é que o cast member tira a pessoa e coloca numa fila à parte, né? Que eles estão Ah, chamando sim. de shame line, né? Porque a pessoa fica Caramba. exposta, fica esperando meia hora, 40 minutos para poder embarcar nesse vagão também, né? E uma coisa que a Disney costumava fazer melhor, mas na própria Tron eles não fizeram isso, é o lance do test seat, né? O assento de teste. Justamente para a pessoa não ter que pegar uma fila de 1 hora, chegar lá na frente e ainda ter a passar pela humilhação de não conseguir entrar no brinquedo, né? Você tem a cadeira na entrada da atração para você sentar e fazer um teste ali, se acende uma luz ou não, para a pessoa conseguir entrar. Geralmente, os da Disney são muito bem escondidos. Eles não são assim tão expostos assim. Você vê a própria do Expedition Everest, ela fica atrás de uma parede no canto, na fila, onde seria a fila ali do Single Rider Line. Não é um lugar tão fácil de achar. Todas as do Universo são na porta da entrada. Que nem eles fizeram com a Tron. A Tron é na frente da fila ali, todo mundo vê. Só que o que acontece? O, o que é para ser um assento de teste para as pessoas verem se eles vão caber ou não, vira um foro-op ali onde fica um É, bando de criança, um bando de gente querendo tirar foto e atrapalha os gordinhos que estão super nervosos para saber se vão caber ou não. Então tem que ficar arrancando criança de cima daquela porcaria lá para poder fazer a porra do teste. Então, a Disney costumava ser, se você vê nas montanhas russas que eles têm lá, as mais antigas, todas elas, o teste é super escondido, é num lugar mais tranquilo, para justamente a pessoa não se sentir tão, talvez, humilhada de ter que fazer aquilo. Agora, da Universal não, é na cara do gol. e É bem- o que eu ouvi também é que essas motos que estão na entrada da Tron, né, que o pessoal está usando para tirar foto, eu ouvi um cast member num dos vídeos aí, num desses YouTubers aí, o cast member falando que essas motos são um modelo um pouco diferente do que é a atração, Eu né? vi isso também. Então a pessoa às vezes ela não entra por algum problema, a gente não sei se é de postura, mas ela vai lá dentro e cabe, né? E cabe. E funciona totalmente. Então tem que tomar cuidado. Eu até queria ver uma foto melhor do carrinho na fila mesmo, para tentar comparar, mas eu já vi que dizem que é um pouquinho diferente essa que o pessoal usa para tirar foto. Tá. O Luiz, a Thaís e o Selby ainda não falaram qual que é a montanha-russa favorita deles. Ah, sim. Ah, É. minha, é. Olha, vocês falaram tanto da Everest, né? Que até eu acho que é uma versão ultra melhorada da Matterhorn, né, que é esse da Disneyland, né, que é esse tema do abominável Homem das Neves, né, que eu falo que eu gosto da Matterhorn, mas ela é uma montanha-russa problemática, né, porque ou você sai com problema nas costas dela, ou ela arruma as suas costas, né? É bom para quiropraxia aquela montanha-russa. Você escolhe, tem que escolher o lado, você fala, não vai descer, porque ela é dupla, né? Tem trilho, então fala, não vai naquela que é mais leve, a outra fala, não, tem uma postura, tira um pouco as costas do banco que melhora, não vai bater. Que é um problema que hoje tem na Space Mountain de Orlando, né? Que é o trilho ali precisam trocar, né? Fazer a Uhum. reforma que fizeram lá na Disneyland. Que é o Eu mesmo trilho, adoro. inclusive, né?
E eu adoro, inclusive, a Space Mountain da Disneyland, dá de 10-0 na de Orlando. Mas Mais assim, antiga também, né? também mas assim, lógico que Everest tem toda essa questão que vocês já falaram da complexidade. A gente tem sempre que lembrar que a Everest são 3 estruturas em uma, né? Uma coisa muito complexa, que é a estrutura da montanha, a estrutura dos trilhos e o animatrônico, né? O Yeti Animatrônica lá, que não se mexe. que não se mexe, então, e dizem que não conseguem consertar porque você precisa quebrar, né? Você vai ter que quebrar uma parte da montanha para poder trocar não sei o que lá, A base porque estrutural que sustenta ele é a mesma que sustenta toda a montanha-russa que tá para cima. então você precisa desmontar uma parte da atração para você mexer no uma pena, né? Porque é uma coisa muito complexa. Mas assim, eu vou destoar um pouco, né? Até por uma questão de memória afetiva e por uma experiência que eu tive, né? Que é falar da Big Thunder Mountain, né? Eu tive a oportunidade de ir em 3 versões dela em, digamos assim, poucos anos, né? Que eu fui na Disneyland. Eu tinha ido na de Orlando em determinado ano, aí na Disneyland em 2015, e depois eu visitei a de Paris. E eu acho incrível como eles conseguem fazer uma atração que é basicamente a mesma, mas ela são 3 experiências completamente diferentes se você vai na de Orlando, se você vai na Disneyland, que eu adorei, inclusive achei até mais divertida. Eu achei com muito mais detalhes para ver o da Disneyland do que a de Orlando, que é diferente também da versão de Paris, que fica numa ilha, e Gente, ela é mais emocionante, porque ainda tem o túnel no final lá que vai por baixo do. eu acho, gente, a de Paris, o Felipe vai ver, gente, fica numa ilha, você passa debaixo d'água, gente. Por Assim, baixo d'água. O negócio é muito bem É feito, né? sensacional, né? Eu acho muito bem feito. E a Big Thunder, ela tem uma coisa que também eu acho muito especial, que ela é uma experiência se você vai de dia e ela é uma outra se você vai de noite. Inclusive, é um efeito psicológico que eu já ouvi também os cast members falarem, é que ela dá a impressão de ser mais emocionante à noite, porque você não está vendo as coisas à noite, né? Os trilhos à noite. Então, tem gente que vai à noite, inclusive passa mal, vai de dia e não tem nada, né? Porque à noite, sei lá por que, tem essa impressão. Mas eu fiquei muito assim fascinado de ter essa oportunidade. Isso não acontece só com a Big Thunder, né? Outras atrações a gente sabe que tem diferenças de um parque para o outro. O Felipe, que vai lá para Paris, vai notar isso no Piratas do Caribe, na Phantom Manor, né? Que é a mansão assombrada. Mas a Big Thunder, ela tem não sei se o Bruno também aconteceu isso, é um choque diferente, a Big Thunder de Paris, por exemplo, em relação com a eu tenho um dos carinho parques. muito grande É, pela ela é muito legal, ela é muito diferente. Inclusive, eu vou dar não, uma indicação aqui de livro, que eu acho que o Bruno deve ter, que é esse livro aqui, né, do Jason Murrell, né? Jason Surrell, que fala sobre as montanhas Disney, né? E ele fala um pouco sobre essas diferenças da Big Thunder, que eu acho muito, muito notável. E por conta dessas experiências diferentes, eu acabei me chamando mais atenção a história e toda essa parte técnica aí e artística, temática da Big Thunder, porque para mim, fala assim, é a mesma atração, só que ela é diferente, né? Ela tem detalhes diferentes, ela tem tematizações diferentes, enfim, você tem sensações diferentes andando nessa atração, dependendo do parque que você está. para mim Até você a comentou de animação nela à noite. Teve uma vez que eu fui na de Orlando durante o show de fogos. E na montanha-russa você consegue enxergar os fogos do castelo. Sim. Então foi uma sensação muito legal. Mas para isso você tem que abrir mão de ver o show de fogos, né? Então é uma decisão que você precisa tomar. Mas quando eu fui, foi uma vez que eu fui 2 dias no Magic Kingdom. Então eu falei, já vi o show uma vez, vou aproveitar o outro dia para poder pegar as rides sem fila, né? Então valeu a pena pegar a Big Thunder sem fila nenhuma e com um show de fogos ao fundo. Agora é um bom momento, porque para quem já foi várias vezes, esse show novo não é lá essas coisas, né? Então a gente pode aproveitar para ir nas atrações. A Big Thunder Mountain, para mim, assim, eu guardo no coração por conta do Tony Baxter, né, gente? Tony Baxter, para mim, o. Vocês têm a biografia dele? Não, não tem. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu e a Jo, a gente ama terminar o dia do Magic Kingdom na Big Thunder. A gente fica lá até o último segundo possível, dando voltas e voltas nela. Enquanto tiver aberto, a gente está entrando na Big Thunder Mountain para
para rodar. Então a gente dá mais um minuto, dá mais um segundo, corre, corre. E aí Não, a hora do fechamento é fantástico, né? nossa. E aí quando você vai voltando, porque tá tudo fechado, tá aquela a Frontierland toda escura assim, toda vazia, puta, é muito legal. Eu Ó, amo terminar o dia do Antique Kingdom lá na Big Thunder. esse livro aqui, ó. Não sei se vocês têm. Ele tem uma cara meio de autor. Acho que é autopublicação mesmo, é uma editora. Mas, cara, é muito bom. Alguém tem? Eu sou por Não, acaso. Não. É uma delícia de livro, gente. E conta realmente tudinho. mas Zilhares. é dele mesmo? Ele que escreveu? Não, é um cara, o Tim O'Brien, que, pelo que eu vi, esse é o primeiro volume de uma série com Imagineers, pelo que eu vi até agora. Começou e terminou com esse livro, não teve depois. Até queria que tivesse. Mas, cara, o livro não é caro, não, e ó, é bom pra caramba. As ilustrações, as fotos são até coloridas, sabe? Então, é bem legalzinho. E, ó, conta mil coisas sobre ele que eu não sabia, eu adoro ele e tal. Então, acho que vale a pena, viu? Aliás, só um Esse detalhe livro do Tony interessante. Baxter aí tá R$ 140, melhor do que o Selby indicou do The Disney Mountains, que tá R$ 903. Nossa, os Então, eu livros acho estão tudo inflacionados, né? Os preços. que tá fora de linha, então só É. Marketplace. Eu só ia citar que o Bruno falou do Tony Baxter. Não sei se vocês que já foram na Califórnia, quem vai lá no lobby, né, do The Disneyland Hotel, né, o hotel da Disneyland, tem a maquete da Big Thunder lá. A maquete original que deu origem ao projeto da. Eu lembro que eu filmei, eu fiquei. Aliás, porque eu tinha uns turistas lá, eles acharam que era louco, né? Falei, quem é esse cara que fica circulando a maquete? Eu quero que eu dei umas 10 voltas na maquete da Big Thunder. O cara ficou até me olhando, falou, o que esse cara tá vendo nesse negócio aí, né? Não, era a maquete do Tony Baxter, que está exposta há anos lá no hotel. O que eu acho bacana da Big Thunder é que normalmente montanha-russa você tem aqueles trilhos voando, né? Você tá no ar, você não tá em nada. E ali você tá no chão, assim, você não tem uma sensação de que você tá numa montanha-russa. Parece que você tá de verdade passeando ali entre aquelas minas e montanhas e tudo mais, né? Você não enxerga a montanha-russa, ou você não voa como qualquer outra, né? Você tá o tempo todo em contato com o chão ali, realmente andando naquele cenário. Isso eu acho sensacional. Aliás, só uma coisa que me lembrou que você falou dessa subida, né? Eu não sei se o Bruno, o Felipe, aí, o Greg e outros aí que são mais antigos lembram dessa história, mas circulou muito, né? Que eu nunca fiz porque eu tenho medo de ficar com torcicolo, mas muita gente dizia que aquela negócio de subir, a segunda rampa, né? Se você olhar para a cabra, você fixar os olhos na cabra que está em cima da montanha, até a hora que o trem vai descer, diz que a experiência é totalmente diferente. Não sei que experiência é essa, só se for alucinógeno. Mas você Mas ficar olhando para tal da cabra, eu não sei se é alguma coisa que muda sensorial, sei lá, espacial nossa, mas muita gente faz isso, né? A tal da cabra da segunda subida da vida. Aqui tá mastigando dinamite. dizer que tem. E assim, a Big Thunder Mountain me lembra também. Selby, qual é o nome daquela atração que teria, que é River, alguma coisa Expedition? Aquela atração que quase aconteceu. A Do Western, né? A Western Western River River. Expedition lá do Pois Thunder é. Mesa. Thunder É, Ela Mesa. seria lá, né, eu acho. Ela seria lá e eles na área e eles não Ela fizeram a pegaria área e trouxeram, né? ela pegaria a área onde é hoje a Big Thunder e a Splash Mountain. Ela pegaria toda aquele canto do parque. Porque ela seria mais de uma atração, né? Ela teria trem, ela teria um raft, né? Um flume ride junto. Que seria a ideia de ter uma versão mais radical do Piratas do Caribe, né? Então, o Thunder Mesa ele faria essa compensação, só que veio o choque do petróleo, veio uma pressão para ter uma atração como a do Piratas e o Magic Kingdom não tinha na época, e acabaram fazendo o próprio Piratas do Caribe lá em Orlando, né? Inclusive foi bom para Thunder Mountain, porque se eles tivessem feito ela, na época não tinha a tecnologia que precisa para ser o que ela é, então ela não seria uma montanha-russa tão suave, assim, se não tivesse atrasado pelo fato de eles fazerem Piratas do Caribe e depois a Space Mountain, né? Sim. pegando até esse raciocínio de
3 atrações em uma e tal, me leva à minha montanha preferida, que é a Space Mountain de Paris. Mas, primeiro, antes de mais nada, a gente está falando de, né, fiz comparação com o Universal e tal, montanha radical. Felipe vai experimentar isso. Isso eu vivi bem as 2 vezes que eu fui a Paris, andando na montanha-russa, assim. Tem nada a ver, até porque a empresa que construiu lá é uma empresa completamente diferente das outras e a montanha-russa, de certa maneira, ela é radical. Ela é muito rápida, você fica batendo a cabeça o tempo todo, de um lado do outro, sabe? Tem aquela almofada aqui o tempo todo, é muito rápida. Primeira vez até eu saí meio zonzo, falei, gente, o que é isso? Nada a ver com as outras Space Mountains. Mas o que eu mais gosto é a da tematização, né? O que teria sido, que é na realidade, né? Porque eu fui 2 vezes, 2000 e 2012, eu andei enquanto ela era Space Mountain, porque ela Discovery Mountain ela nunca foi, né? A gente até tem o DM lá, os carrinhos lá, marcados, né? Mas nunca foi Discovery Mountain. Mas a primeira vez que eu fui era puramente Space Mountain, e a segunda vez era Space Mountain, já Hyperspace? Acho que não, acho que é Space Mountain Mission 2, em 2012, eu acho. Não lembro direito. Só sei que o que eu gosto do tema, né, gente? É linda, 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 linda. E a ideia inicial, se fosse Discovery Mountain, porque ela é um cone, uma base larga, né? Linda. Só que ela seria muito maior e dentro dela teriam várias atrações com tema de visionários europeus, né, do futuro, H.G. Wells, Jules Verne, etc, etc. Então, assim, só de entrar no Discovery Mountain de Paris e a própria Discoveryland, que de longe é a minha land preferida dos parques que eu conheço, nossa, é muito emocionante, muito mesmo. Conseguiram descaracterizar ao longo do tempo, mas com parcimônia. Eles não destruíram toda a tematização. Acho que até não dá para você não ter de botar a montanha toda abaixo. Mas eu acho que a Discovery Mountain a Space Mountain de Paris é a que mora no meu coração. Bruno, no caso, né, você citou bem que o Discovery Mountain era para ser uma coisa muito maior, né, do que a gente vê hoje. Ela era tão grande que caberia 3 atrações, né? Teria a Space Mountain, teria o Nautilus, né? Também ficaria É. dentro. E teria a torre, né? A torre do terror, teria uma torre do terror Ah. dentro também. É uma coisa fantástica. A gente citou o Tony Baxter, né? Que é o grande responsável criativo da Big Thunder. É bom a gente citar também aqui que o Tim Delaney, né, é o grande craque responsável por toda a Discoveryland. E eu achei fantástico, né, ter um documentário longo, né, sobre a criação da Space Mountain. E eu achei incrível a Disney ter permitido que ele continuasse, porque geralmente a pessoa cuida de um determinado projeto e não continua, né? Então ele ficou responsável pela Discoveryland e quando foi aprovado o projeto da Space Mountain, não foi junto com a inauguração do parque, né? Foi depois. Ele conseguiu prosseguir com esse projeto, né? Então ele cuidou, né? Então é um projeto muito detalhado, né? Muito complexo, né? Porque envolve música também, porque como igual da Califórnia, você também ouve música e questão de música e para cronometrar junto, né, com a experiência, né, que havia muita diferença também, dependendo do peso das pessoas no carrinho, você tem uma diferença no tempo, né, na duração da experiência. Então, eu acho fantástico esse documentário. Eu não sei se ele ainda está no YouTube ou não. Parece que está. A última vez, uns meses atrás que eu vi, ele estava, do Tim Delaney, da Space Mountain. Até vale dizer, né, Selva, Né? porque de todos os documentários que eu tenho da Disney, toda a época que eu Né? colocava CD-ROM e tal, tá no meio digital, seja qual for o meio, físico ou não, há 2 décadas no mínimo, e é um dos mais conhecidos. Eu nem sei se a sensação que eu tenho vendo, não sei quem aqui já viu, eu acho que é Space Mountain from Earth to the Moon. É isso, Isso, acho que é o nome, né? isso. Procure no YouTube, acho que tá sim no YouTube, e é muito bem produzido, né, Selva? Parece programa de o que hoje seria uma Disney Plus. Muito bem É. produzido. Eu não sei se foi a BBC que produziu, eu acho que foi produzido por alguém da Europa, porque não tem cara de ser produzido né? do dia por americano, né? Um outro tipo de produção. E mostra, inclusive, a Imagineering, né? Que é muito raro você ver cenas dentro, né? Dos escritórios lá. E Tim Delaney, não sei se você sabe, ele saiu da Disney, né? Não muito tempo depois desse projeto da Space Mountain. E eu fiquei fascinado quando eu vi a primeira vez, né, a atração ao vivo lá, né? A Space Mountain ela tem uma importância muito grande
na Disneylândia de Paris, porque ela basicamente ela foi o último grande projeto, né, de grande orçamento do parque, numa época que ele precisava ampliar a capacidade, né, que hoje é o que o Magic Kingdom está precisando. Na época era o que a Disneyland de Paris tinha. Então eles tinham um determinado orçamento, eles pegaram, não sei se era 200, 300 milhões de dólares, não lembro agora o tamanho, pegaram metade para construir uma série de atrações pequenas, né? Puseram lá o Casey Jr., aquele trenzinho, a montanha-russa do Indiana Jones, né? Que é uma montanha que muita gente esquece que existe, mas está lá também em Paris. Então, pequenas atrações em cada, o Nautilus, né? Pequenas atrações em cada área, e metade desse orçamento falou, vamos fazer uma grande atração que foi a Space Mountain, né? Todos os outros grandes projetos não saíram do papel. Era o caso da Splash Mountain de Paris, que não saiu do papel. Então, a gente, praticamente, a Space Mountain é o último grande projeto nesse parque. Mas eu ia fazer uma pergunta para o Bruno, né, já que ele gosta tanto da Disneyland de Paris. A pergunta que eu faço é, quando você foi na Disneyland de Paris, na Space Mountain, você sabia como que era a experiência? Você achou que era idêntica de Orlando e foi surpreendido? Ou você já sabia tudo? Olha, eu não sabia, e simplesmente acredite, eu não tinha pensado nisso, não tinha passado pela minha cabeça. Falei, eu estava muito, muito vidrado, muito fascinado com a história do que teria sido o Disney That Never Was, né? Aquela pegada toda, a tematização de Discoveryland, tá interferindo na vida lá. Falei, Space Mountainzinho e tal, e pá, quase saí. Cara, minha esposa, meu filho, a primeira vez que a gente foi, meu filho era bem pequenininho, tinha 3 anos. E aí a minha esposa ficou com meu filho, eu fui e voltei, eu falei, caramba, você vai adorar, não sei o que, gente, quando ela andou, porque eu falei, o tempo todo você pá, 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 batendo assim, né? Ela falou, ela me contou depois, falou, Bruno, juro, andando na montanha-russa, eu falei, cara, o Bruno vai ficar viúvo. Ela falou, sério, o Bruno vai ficar viúvo em Paris, porque eu vou morrer aqui. Ela falou sério, eu vou morrer aqui nessa montanha-russa, vou ter um ataque cardíaco, porque eu não sei se vou chegar vivo ao final, porque realmente, né, radical de. Até tem, acho que tem 2 loopings, escuro, né, gente? Especial, né? Então, assim, tem 2 loopings, né? E, Eu acho que e eu são já 3. É um looping e 2 inversões, aquelas inversões, né? Corkscrew. Corkscrew, são 3. e Mas aí você eu não desconfiou nem da trava, Bruno? Da trava do morro? ingênuo, feliz da vida, deslumbrado com o tema todo. E mais, né? O problema não a questão não era eu, né? A questão era minha esposa, né? Minha esposa nem sabia que tinha looping amigo. Eu nem falei isso para ela, Não, porque. e isso lembrou a história de quando eu fui para Paris, que não é necessariamente montanha-russa, na verdade não é montanha-russa, mas é sobre a ingenuidade ao entrar numa ride, que minha cunhada, ela assim, morria de medo de qualquer coisa, de tudo, assim. E aí a gente levou ela na Torre do Terror, sem falar o que que é. O que que é isso? Isso aí você entra no hotel, vai andando, passeia, vê uns fantasmas e tal, e só, e não falando da queda. Na hora que o negócio Detalhe. despencou, ela esticou o braço, agarrou na mão da minha esposa, assim, morrendo de medo, e não entendeu o que estava acontecendo, porque ela não estava esperando que o negócio fosse cair, ela achou que fosse algum problema. Até a processar que aquilo fazia parte do passeio, mas foi bom que quebrou o gelo, ela perdeu o medo de tudo, aí depois foi em todas as rides com a gente e tal, mas assim, abriu sem ter ideia de que a Hollywood Tower despencava. Então, esse tipo de experiência é bom e você só tem uma vez na vida, né? De não saber o que vem por aí, né? E Ô, Greg, daí entra no que o Felipe falou, né? Por que que a Disney investe muito em atrações de família, né? Porque você já tem uma expectativa de que você vai estar num ambiente seguro, que a Disney não vai brincar, né? Não vai tirar a alma do seu corpo. Até tem uma história folclórica que eu nunca sei se é verdade ou não, mas eu já vi Imagineers falarem, né? Que é aquela da Rock and Roller Coaster, né? Das 2 senhorinhas idosas que viram no mapa lá passeio de limusine pelas ruas de Hollywood e foram na Rock and Roller Coaster e quase morreram na saída. Porque o mapa só diz isso, né? Então, então, Nossa, mas coitado. o Greg, a Ju, ela quando ela começou a frequentar parque temático junto comigo, ela era mega cagona, ela não ia em nada, ela tinha medo de todas as montanhas russas. Porque a gente foi no Hopi Hari aqui, aquela que só faz uma voltinha e vai pra frente, aquela se apavorou, morreu de medo e tal. Aí quando a gente foi lá pra Orlando no primeiro dia, lá na Universal,
A gente foi na Múmia, eu mesmo não conhecia a Múmia, a primeira vez que estava indo, falei, deve ser só um trem fantasma. Nossa, ela quase morreu. Só que depois virou uma das atrações favoritas dela. Agora ela acostumou, aprendeu a ir em montanha-russa, né? Mas no o primeiro susto dela também, não sabia que encontrar, a múmia lá na Universal. Mas Pra quebrar o gelo, assim, né? tem que quebrar o gelo, tem que quebrar o gelo. A Thaís e o Luiz tem que falar a montanha-russa favorita deles ainda. Então, meu coração bate mais forte também pela Big Thunder. Sempre vendo assim, eu falo, putz, essa é muito boa. Tem uma outra também que eu gosto muito da Disney, que ninguém falou, que é a Slink. Aquela hora que faz assim, é muito legal. Me sinto na mola mesmo do Slink. Só que de todas, pra mim, não é da Disney, é a Universal, que é do Harry Potter. Pra mim é feita. Não quer mostrar. A Big Thunder, inclusive, a gente comprou o jogo de tabuleiro. Tem um jogo. Cara, A gente não Bacana. chegou ontem, mas parece ser muito bom. Vai caindo as bolinhas da montanha, assim, você tem que coletar com os Com trenzinhos, né? Que da hora. Bom, a minha, acho que ninguém falou aí, mas é história muito pessoal, né? Para mim é a Rock and Roller Coaster, porque Aerosmith é a minha banda favorita, assim, da vida. Então, pensei, eu adolescente, só usava camiseta de banda, chego lá, tem uma montanha-russa da minha banda favorita e eu sou muito medrosa, mas aquela montanha-russa eu me sinto corajosa, porque eu gosto dessas no escuro, você não sabe o que esperar. Igual o Felipe estava falando, né? É um trem fantasma. E aí eu me sinto muito corajosa quando eu vou nela. E tem toda a história de você ir na limusine com eles, e aí, né, pós-show. Eu amo muito. Só que nessa última vez que a gente foi, não sei o que aconteceu. Assim, a gente foi 2 dias no Hollywood. Aí abria e fechava. E a gente conseguiu no segundo dia uma vez, e depois fechou logo em seguida e não abriu mais o resto do dia. E eu senti os fluorescentes estavam muito apagadinhos. Eu até falei, Luiz, você perdeu, porque não é fraco assim os painéis, é mais vivo assim. E aí vamos ver, né? Que agora, eu não sei se já fechou, né? Não sei se eles vão mudar a banda, Tá por causa fechado das agora. polêmicas, né? Aí vamos ver o que vai sair daí. Se vão manter os mix, vão deixar um rock genérico, vão colocar outra banda. E aí, falando de situações de medo, preciso falar da primeira vez que eu fui na Space Mountain. A primeira vez que eu fui na Disney, eu já contei aqui, que foi na época do Castelo de Bolo. Eu tinha 7 anos. E minha mãe já sabia que ela tinha uma filha medrosa. Minha mãe e meu padrasto, eles são ratos de montanha-russa, eles são super corajosos. E é a filha medrosa. Aí minha mãe ficava fazendo umas coisinhas assim na fila para eu não ficar com medo. Aí quando chegou na fila da Space Mountain, ela, não, é um trenzinho, você vai ver as estrelinhas, é muito legal. O trenzinho tão calminho que minha mãe colocava umas prisilhinhas no meu cabelo e eu voltei sem as 2 prisilhinhas na montanha-russa, só gritava aquele negócio. Então, mas assim, pelo menos eu fico pensando, que bom que ela falava, não, vai, a torre, eu nem tive tempo de pensar, não, você vai, a gente tá aqui, você vai, porque eu posso falar, assim, já pensou se eu não tivesse a oportunidade de ter voltado, como eu tive depois, hoje eu posso falar, eu fui, então agradeço minha mãe por mentir para mim. Ô, Thaís, a minha sogra, né, a mãe da Ju, a Maroca, ela foi arruinada para todo sempre, a vida inteira, pela Space Mountain. Ela foi em 1979, nunca tinha ido, foi para lá em Orlando, foi na Space Mountain, disse que ela quase morreu, falou aquela sensação de morte que ela nunca mais pisou numa montanha-russa na vida depois daquilo. Olha, eu sei que muita gente ama Space Mountain, mas eu tive uma experiência de morte também. Primeiro que eu tava sentando no carrinho, o carrinho foi para frente, eu já achei que eu ia com o negócio solto, já comecei a ficar com medo. Aí não me cabia direito, naquele trilho com a mochila embaixo. Aí pior que depois... Não, tem que mostrar foto, porque a gente tinha foto... contratado o Fotopass. Não, a foto tá incrível. Eu com uma cara já de medo, assim, parecia um louquinho. Não, e o que é pior, que depois eu fui ver, eu falei, não, eu vou ver como é que é essa montanha-russa com a luz acesa. Ela é tonta, né? O que eu me sinto mais Ela é boba. patético
porque ela é bobinha. A gente foi gritando o caminho inteiro. Por quê? A primeira vez eu fui, aí aconteceu tudo isso. Depois eu fui para a Disney mais 2 vezes, e as 2 vezes estava reformando, fechada, em manutenção. Então, eu tinha lembrança daquela vez que eu era criança e que eu perdi minhas presilhas. Então, eu já fui com medo, já fui derrotada. Aí ele também, a gente foi pra essa experiência, a gente achou ela muito. Ela não é macia, bate confortável. E eu lembro que a estrelinha também não estava igual era quando eu tinha ido. Não tinha muita estrelinha. Então eu tava só escuro, que eu só estava sentindo dor e bateção no carrinho. Assim, enfim, não tivemos uma boa experiência. Mas a gente entende que tem muita gente que a montanha-russa não tanto. Tanto é que o Luiz estava na fila, ele estava conversando com o amigo dele e falou: tô na fila da Space Mountain agora. Aí o amigo dele: ai, é a minha preferida. Eu fico com uma dó de quem só conheceu o parque pela primeira vez, talvez, nesses anos de chapequianos aí, que o parque tá meio detonado, meio que sem manutenção, tudo meio capenga, porque as pessoas não tiveram a experiência completa como ela deveria ser, né? Eu fico triste por isso. Agora todo mundo tem que voltar de novo agora o que eu espero que o Iger faça, que pelo menos ele retome a manutenção. Saiu até uma notícia agora há pouco que finalmente consertaram o Figment. Falei, porra, demorou, né? Uma montanha-russa que eu ia comentar, que é também em Paris, que pouca gente fala, que é a Crush Coaster, que fica É no... sensacional essa montanha-russa. Muito Né? boa. Né, Felipe? Eu fui. Legal. E assim, o que eu achei mais fantástico é a cena clássica de Procurando Nemo, da corrente, né? E o Crush, as tartarugas lá. E é aquilo. Só que o legal é que a sensação que você tem durante uma montanha-russa é que você tá naquela corrente. Gente, isso que eu achei absurdo. Que, inclusive, tem diversos momentos fortes, né? Porque você gira, você vai, faz assim. Não é uma montanha-russa com... Tanto que o prédio não é alto, não é baixinho, mas não tem, sabe? Mas ele é todo assim, porque é a pegada da corrente, né, Felipe? Então, é Sim. meio assim em alguns momentos, sabe? Eu fui pego de surpresa, porque eu estava com as crianças e era uma das poucas que elas podiam ir, assim, elas davam altura. Eu falei, beleza, vamos aqui, deve ser uma brincadeira de criança. E não é assim, ela é mais do que você espera, né? É assim, é legal, eu gostei, foi até uma surpresa. Eu tô falando isso aqui porque em podcasts, em vídeos e tal, não, mas não fala, né? Ela fala, mas assim, pouco, cara, é legalzinho. Talvez não seja uma montanha de altura, né? Mas é uma montanha e a sensação é muito legal, né? Greg falou, Falando. pode Eu falar, Felipe. falei da Expedition Everest, que é a minha Claro. preferida. Mas você falou dessas montanhas russas que tem essas cadeiras que giram, né? Mais do que a Tron, assim, por mais que eu acho que a Tron tem um visual incrível, tem uma trilha sonora que eu gosto demais porque é do filme, a sensação que eu tenho é que é uma montanha russa simples, tá? Eu não fui, tô falando isso de quem nunca foi. Mas eu tô muito curioso para conhecer a Guardiões da Galáxia. Essa eu tô chapado de vontade, porque todo mundo que vai ama. E eu tô morrendo de vontade de conhecer ela. Eu acho que é a que eu mais, que mais dá vontade agora de correr por Orlando. Nem é a Tron, ainda para mim é a Guardiões. Agora, Felipe, por quê? Assim, o ponto que todo mundo fala, que é muito legal, que é a história da música, das músicas, né? Da trilha sonora, né? Mas por quê? Por que as pessoas gostam tanto? É o tema. Eu não consegui Eu pegar acho que o ainda. clima do Guardiões da Galáxia é muito bom, assim. É, Pensando no Mission Breakout lá da Califórnia, que é foi demais, é legal demais. que eu fui. É um elevador que despenca, só que não é uma sensação completamente oposta da Tower of Terror. Você não tá lá com medo. Você começa a ter ataque de riso enquanto o negócio te sacode, aquela música alta, os personagens fazendo piada no meio, e o negócio Uhum. tudo numa dinâmica muito rápida. É quase um clima de videoclipe, assim. Então, assim, eles conseguiram fazer uma atração aproveitando uma estrutura que já existia e completamente diferente, que todo mundo sai meio embasbacado de lá e rachando de rir. É um negócio muito divertido mesmo. Acredito que a montanha-russa tem a mesma vibe, assim, desse elevador lá da Califórnia, por causa do tema dos Guardiões da Galáxia. Aí ela tem alguns diferenciais, ela gira no próprio trilho, tem elementos, tem telas que contam história, então tem efeitos especiais lá dentro. Então acho que tem coisas muito legais lá que
que fazem ela ser algo diferente, assim, sabe? Então, eu tô muito curioso. E é uma dessas que vê o vídeo, eu acho que não chega nem perto de dar a impressão e a compreensão do que realmente é a atração, sabe? Então, Mas só eu estando também lá Eu, mesmo, ao vivo. eu quero pegar com muito ir, verdade, né? eu quero muito ir, mas como bom hater de Marvel, eu espero odiar muito ela. Pô, Eu mas por espero é porque odiar essa montanha-russa. você é DC Não, ou... eu não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum de filmezinho de herói. Filme de boneco. Não gosto, não gosto, não é minha praia. Eu Desconecta fico ele. triste que colocaram uma montanha-russa da Marvel no Epcot, cara. Isso é inaceitável. Eu espero não gostar dela, mas acho que eu vou gostar, porque eu imagino que como ride, né, deve ser sensacional. Tecnologia de ponta, deve ser o que tem de mais moderno pra você colocar numa ride, mas como tema, cara, não, pra mim não desce. Como tema, eu acho que está no lugar errado também. Isso não devia estar lá. Mas já que está lá, eu vou ter certeza que eu vou pegar a fila o tempo que for para poder andar nesse negócio. Mas não precisava estar no Epcot mesmo, né? Mas você sabe, o Bruno falou muito da música, né? Eu lembro, de novo, eu acabei lembrando daquela palestra, aquela conversa lá, foi gravada do Joe Rohde, né? Que ele fala um pouco sobre necessidades, né? Que às vezes a Disney precisa para alguma determinada atração. E foi lembrado o Mission Breakout da Califórnia, que é uma experiência totalmente diferente. O Joe Rohde explica por que que ela é diferente. Eles falam que aquela atração ela não é baseada, o foco dela não é a queda, o foco daquela torre é a subida, é a sensação de gravidade, é o airtime ali que dá o efeito, é o inverso da Torre do Terror de Orlando. E quando a gente vai falar do Guardiões da Galáxia no Epcot, que realmente é um tema problemático para estar no Epcot, mas assim, todos os, digamos assim, o fã raiz de Disney que vai nessa montanha-russa, ela fala assim, as pessoas falam, a Disney ela conseguiu a façanha de fazer a gente crer que está entrando num pavilhão que pertence ao Epcot. Porque ele está ali no Future World, que agora vai mudar o nome, enfim, mas assim, eles fizeram o máximo para que se encaixasse no padrão do que se espera de uma visita naquela área do Epcot, né? Era para ter mais coisa? Era. A gente sabe que era para ter mais animatrônicos, era para ter uma série de outras coisas ali que acabaram sendo cortadas, né? Mas eu acho que como experiência geral, eu acho que a montanha-russa, ela, se for comparada com o Tron, né? Eu acho que é uma experiência muito mais completa, uma experiência muito mais rica, né? O Tron, embora muita gente elogie, há um pouco essa crítica dela ser um pouco curta, né? Podia ter 30 segundos a mais ali para ter um tempo um pouco mais aproveitável, né? Para o pessoal curtir mais, né? E a Guardiões não, o pessoal sai e fala, fantástica essa atração, né? Então, eu acho que para o Epcot foi uma novidade muito boa. O Epcot era o único parque que não tinha uma montanha-russa, né? É. É. Eu lembro bem, a primeira vez que eu fui a uma Disney foi em 83, né? E eu fui porque eu tormentei a existência do meu pai, já contei para vocês, porque eu fiquei fascinado pelo Epcot, eu queria ir 16, 15 para 16 anos. Achava que não ia ir um dia, acho que ele, coitadinho, surtou, se sentiu pressionado, lavagem cerebral, se mandar. E eu lembro que fiquei, galera, adolescente só, me tornei com todo mundo e tal, mas aí todo mundo só falava o tempo todo que queria ir montanha-russa, queria ir montanha-russa. Eu levava uma época, gente, naquela época, então, eu adorei, gente, julho de 83, época de original, de raiz. O povo odiou, né? Ficava catando, cadê montanha-russa, cadê montanha-russa? Não tem essa porra de montanha-russa, onde é que tem? Aquele Busch Gardens, naquela época e tal, né? E eu louco pelo Epcot. E eu queria falar também, gente, Ó, sobre... O Bruno, mas só uma coisa, o Epcot, a Disney sempre teve aquela coisa de uma hora colocar uma montanha-russa, né? Porque teve o projeto do Monte Fuji lá Monte no Fuji, pavilhão do né? Japão, que seria uma Space Mountain com outro tema, né? A Matterhorn, eles também teve uma ideia de replicar num Eles iam pavilhão fazer da um pavilhão da Suíça, né? Suíça, né? Isso. Teria um Matterhorn, então sempre eles tentaram, mas no final das contas não dava certo. Eu ainda tenho esperança, não sei por quê, vozes da minha cabeça, de que um dia a World Showcase, né, porque tadinha da Future World virou, né, totalmente, vai ficar totalmente divididinha, né?
e vai perder essa pegada de futuro, que é o grande problema da época. Mas o World Showcase, que para mim também é uma das obras-primas de conceito, né, gente? Esse tema, a ideia do conceito, que era um parque separado, aquela história toda. Mas o fato de continuar lá, os países, eu tenho esperança, sabe, Selby? Até porque a inserção agora de personagens Disney, de atrações e tal, que um dia a gente ainda veja, por exemplo, o Monte Fuji, no pavilhão do Japão, entendeu? Ainda tem esperança esse tipo de coisa, que aconteça um renascer do conceito original do World Showcase, que aqui entre nós também não seria nada demais, não estou incluindo atrações aqui e ali agora nos pavilhões. Por que não pode rolar um Monte Fuji, né? Eu não sei como é que tá, porque tinha uma coisa que eu acho que era meio de estatuto, não sei, que tinha que ter obrigatoriamente para cada pavilhão de país, tinha que ter envolvimento do governo do país. Só que isso ia ficar muito tempo, né, Não Selva? tem Não. mais, não tem tem mais. mais. Tanto é que Marrocos era o último, né? Que tinha e Era não tem muito- mais. E agora diz que tem muito Imagine lá rondando, que parece que a novidade que vem vai ser dali, né? Mas não tem mais esse vínculo com. Aliás, com o nessa governo. linha de desejo, eu gostaria muito que tivesse o pavilhão da Rússia, né? Que era o projeto mais ambicioso lá que tinha, né? Mas cada vez que se pensa nisso, por razões políticas, não rola, né? Mas. E eu queria Se a, comentar se a também. Disney Oi? montou parque até na China, né? Quem sabe a Rússia aí um dia, né? Na hora que o dinheiro falar mais alto, talvez as posições podem mudar, né? É Mas eu porque não queria teve falar. sanções contra a China ainda, né? A hora que tiver, aí vai ser o Ah, problema. Mas olha, eu queria falar, gente, de uma montanha-russa, que no fundo não é nada demais, Felipe vai ver agora em Paris também, que é a montanha-russa Indiana Jones da Disney de Paris. Que é legalzinha, eu vivia das duas vezes que eu fui. Na primeira vez eu fui, ela estava no período de ao contrário, né? Então, a gente ia de costas, tem uma, duas duplas, acho que um, sei lá. E na segunda vez eu fui direitinho. Ela é legal, não é extraordinária, não é longe de radical, mas eu gosto muito da Adventureland de Paris, eu acho ela muito legal, a cara mesmo de. Então, quase cara natural, sabe, de Adventureland. E lá era para existir também uma outra atração, né, com a pegada, vamos dizer, pegada do Forbidden Eye de Anaheim. Então era para ter duas coisas lá. E o que eu acho interessante era para ter montanha-russa e algo como o templo, né? E eu acho legal que no Disney Sea tem o templo e uma montanha-russa que acabou não sendo temática do Indiana Jones. E aí talvez Felipe, Greg, quem sabe, possa me ajudar, porque em cima da hora teve algum problema em relação à própria Lucasfilm, que não era Disney ainda, né? E meio que em cima da hora arrancaram o tema de Indiana Jones para enfiar um tema genérico para ficar lá, né? Alguém sabe por que teve esse problema? Você fala em Tóquio? É, no Disney É Sea. porque ela chama Raging Spirits lá, né? Ia ser da Indiana Jones. Em cima da hora tiraram e enfiaram, sei lá. Porque lá seria, de fato, essa dobradinha que acabou não acontecendo em Paris, né? Que na Califórnia, né, pensaram nisso, né? Mas que acabou sendo, de certa maneira, né, lá em Tóquio, Disney Sea. Porque tem do lado, né, gente? Tem o templo, como tem em Anaheim, e tem a montanha-russa, bem, se você pega, né? Ela é bem a de Indiana Jones de Paris, só que arrancaram o tema de Indiana Jones, é um tema genérico. A Patrícia acabou de Talvez. mandar uma mensagem aqui. Você já Então, foi lá no Disney Sea, Patrícia? Ah, ela mandou? Nem vi. Pô, que fantástica talvez, do Disney Sea. talvez não tenha o tema na montanha-russa, porque na época não se tinha isso de criar uma mini land de um determinado filme ou personagem. Pode ser que seja alguma coisa relacionada. Mas Mas você agora eu fiquei citou curioso. essa de Paris, que se pensou também em fazer naquela área o Forbidden Eye, né, que é a atração do templo, né? Para aquele espaço eu sei que também houve o projeto de uma Splash Mountain, mas o que eu fiquei mais surpreso foi que o Imagineer, o Jin Shu, ele mostrou uma foto da maquete que naquela área era para ter duas montanhas russas, né? Era para ter essa do templo do Indiana Jones, a montanha russa que existe, só que era dupla. Ia ficar uma de costas para outra com tema de templo destruído, né? E tem isso para ver, porque ele colocou na internet a foto dessa maquete. No final, eles acabaram construindo uma só. Agora, o que é interessante nessa que foi construída em Paris, que o Bruno falou que foi
de ré e de frente, né? Nessa montanha-russa, é que eles chegaram, por conta dessa coisa de mudar a mão, né, do carrinho, né? Você vai de costas ou não, eles chegaram a mudar os trilhos, né? Teve uma hora que ficou meses fechada porque eles tiveram que mudar a inclinação da. Inclusive é mostrado num desses documentários da Disneyland de Paris, porque não podia simplesmente virar o carrinho, né? Você ir de costas, porque a força, né, lateral, né, G lateral, ela acabava forçando muito a cabeça, né? Então por isso que ela é mais suave, né, do que a versão de Tóquio. Loucura. Patrícia, eu fiquei Oi, curioso. tudo bem? Prazer conhecer vocês. Eu só assisto vocês, é a primeira vez que estou participando. Eu só escuto, na verdade, geralmente no podcast do Passaporte Orlando, e eu resolvi participar hoje, sim. Bem-vinda. Por acaso, entrei atrasada e entrei num assunto que já é, me lembrou, né? Porque eu fui no Disney Sea, mas já faz muito tempo. E eu não, eu confesso que naquela época eu nem era uma pessoa tão aficionada assim, né, por Disney. Então, eu não fui preparada de forma alguma, assim. Eu fui, né, fui. Na época a gente tinha que escolher qual Disney que a gente ia visitar. E aí, por sorte, eu escolhi o Disney Sea, porque eu pensei assim, a Disneyland deve ser muito parecida com a Magic Kingdom, então vou escolher o que parece que é diferente. E eu nem tinha pesquisado, e foi muita sorte de eu ter escolhido, porque dizem que é uma das mais bonitas do mundo, né? Morro E de lá vontade de conhecer. realmente é muito lindo, gente, é muito lindo, vale muito a pena mesmo, né? E eu lembro dessa montanha-russa do Indiana Jones, que não é, na verdade, né, do Indiana Jones, agora que eu fiquei sabendo, porque quando eu fui, ela é tão caracterizada, você se sente tão imersa na montanha-russa, como se estivesse realmente no filme do Indiana Jones, que pra mim eu tava no filme do Indiana Jones, não tinha me tocado do nome da montanha-russa. Agora que vocês estão me falando que eu me toquei disso. Mas E é muito você? legal a fila Aham. Eu dela. estou curioso. E você, porque agora você falou que foi Disney Sea, então, Patrícia, vamos explorar você. Vamos lá. O que você achou? O que você achou você andou na atração do templo? Entrei. É que assim, faz muito tempo, né? Minha memória já tá falha, assim, né? Mas faz acho que uns 7 anos, mais ou menos, então faz bastante tempo mesmo. Mas eu tenho flashes, assim, de olhar para o teto e ver, assim, como se eu estivesse dentro mesmo do lugar, aquelas ruínas, aquelas plantinhas, assim, aqueles tijolinhos. É muito, assim, ó, já me arrepia só de lembrar. É muito legal, é muito bonito, é muito imersivo mesmo. A fila é maravilhosa. E agora, se me falar qual atração é qual que eu fui, que eu não vou saber direito, porque não era algo que eu ficava assim tão aficionada em saber nome de atração e história da atração, não tinha isso, sabe? Eu fui muito despreparada mesmo, né? Mas eu lembro das imagens na minha cabeça, pra você ver. Não era aficionada, não tinha me preparado e nem é por imagem de foto, porque faz muito tempo que eu não vejo as fotos. E vocês me falando, eu tenho a imagem, assim, eu lembro que eu até tirei foto na frente do templo, eu lembro de umas estátuas, é muito lindo, lindo demais. É engraçado, Patrícia, falando da história de planta, porque eu não fui ainda de Tóquio, eu fui a de Anaheim, que tem o templo, né? Mas essa de Tóquio, como todas as atrações que tem em outros lugares de Tóquio, é melhor, mais cheia de detalhe. As fotos e vídeos que eu vi do templo de Tóquio, o que me chamou a atenção foi exatamente essa decoração de planta. Você falou planta, eu falei, gente, que loucura! Foi a primeira coisa que eu associei. Eu não sei se a Anaheim não trabalha muito dentro a história de planta, mas o que você falou, eu lembrei direto, né? Que legal. Eu não sei se é de verdade, se é de mentira, mas parece É, muito, sabe? Aqueles tijolinhos, assim, com as plantinhas, aquelas trepadeiras, assim, sabe? aham. É muito perfeito demais, assim. Eu juro, parece que você tá dentro do filme. Por isso que eu nem me toquei que não era no Indiana Jones. Pra mim era.
Mas Mas, ô Bruno, essa Não você questão sei de também se planta, naquela eu acho que época era e depois mudou também, não sei como é que Não, é nunca também. foi. Pois é, isso que eu lembro, Nunca Patrícia. foi? Eu lembro que eu li alguma coisa, foi uma notícia, nada que eu guardei, saco, que eu não Aham. guardei. Guardei, tipo, não peguei o texto e copiei. Que estava dizendo que tinha tido uma treta qualquer e que não tinham conseguido, assim, em cima da hora. Ia ser Indiana Jones, de repente não foi e tiveram que refazer para uma coisa genérica. Eu, eu tenho até foto, sabe, daquelas que quando, né, a gente tira no meio da atração e tem aquelas capinhas, né? E a cara é muito de Indiana Jones. Eu nem tinha me tocado que não tinha. Tem a foto dos meus pais, que foi uma viagem que a gente foi pro Japão para os meus pais conhecerem o Japão, que eu já tinha ido lá uma vez. E aí eu falei, não, vocês precisam conhecer o Japão antes de morrer, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente aproveitou para ir na Disney. E e aí tem a foto que a gente guardou, né, de lembrança, e eu tenho até assim na memória, assim, como é que é mais ou menos a foto. Eu preciso resgatar o que é que tem escrito nessa foto, sabe? Mas é isso, gente. É só minha contribuição aí. Uhum. Nossa, Mas isso de planta no Indiana Jones, eu lembro muito é da montanha-russa de Paris, porque assim, eu não lembro muito do trajeto da montanha-russa, de como era, mas eu lembro que a fila era no meio do mato. Você vai passando por um caminho. Então, assim, eu acho que em termos de tematização, eu acho que essa montanha-russa do Indiana Jones coube muito bem na Adventureland e dá a sensação de que você está entrando num lugar mesmo. E ela parece que é meio afastadinha, assim, que você vai atravessando a mata, vai passando por uns caminhos meio tortos, assim, eu achei muito legal. E como tem muito tempo que eu fui em Paris, eu não lembro tanto de como são as coisas, mas essa fila, para mim, foi mais marcante, eu lembro mais dela do que da própria montanha-russa. Não, sim, ela tem muita mata, né? Ela é bem no meio mesmo do verde ali daquela área. E o Bruno falou, né, dessa questão lá da tematização em Tóquio. É interessante que lá, eu lembro uma entrevista com algum Imagineer lá que trabalhou nessa área, ele fala que eles se esforçaram para usar todos os elementos naturais ali, né? Então tem que ter água, tem que ter o verde, né, da terra, tal, tem aquela espécie de névoa, né, que fica, não sei se funciona sempre aquilo, né, mas você vê aquela névoa no meio dos trilhos, e o fogo, porque o Raging Spirits de Tóquio, você tem os degraus do templo, né? E tem uns foguinhos ali saindo, né? Aí ele me explicou que eles conseguiram pegar uma parte da ideia de pôr fogo que eles queriam pôr dentro do templo ali, porque pela legislação japonesa, eles não podem colocar efeito de fogo dentro do templo como existe na versão de Anaheim. Tanto é que não tem aquela cena do hall principal, que tem aquelas explosões com fogo, né? É um ciclone, né? É um ciclone, um efeito de vento que tem dentro lá da atração. Então não pode ter fogo ali, então eles puseram fogo na área externa na tematização da montanha-russa. e eu queria complementar, voltando a Paris, que da segunda vez, fui andar com meu filho, a gente está lá no meio da montanha-russa, e vai, e looping e tal. E eu uso óculos, não estou usando agora, meu filho usa óculos também. Aí no meio da montanha-russa eu olho para o Breno, sim, Bruno, pai de Breno. Com o Breno na montanha-russa, sabe? Aí eu olho para o Breno, cadê esses óculos? É montanha-russa, tá? E a gente está montanha-russa. Cadê esses óculos, Breno ali? Não sei. Eu, como você não sabe? Faço a mínima ideia. Em algum looping aí, em algum momento, eu falei, meu Deus do céu, a gente está em Paris, caraca, onde é que eu vou arrumar jeito para comprar óculos sem receita? Como é que vai fazer, não sei o quê? Aí rezando, aí chegou, ele tinha caído, né? Aquela coisa de tinha caído, então ela não tinha ido para o espaço, foi aquela sorte. Mas eu falei, até porque ter looping, gente, ter looping você precisa estar preparado. Tanto depois daquela ocasião, nunca mais andei em montanha-russa de óculos, porque eu tava de óculos, né? É meio perigoso. É uma coisa que eu fico pensando em relação ao Tron, né, gente? Que, aliás, é uma coisa que deveriam avisar em montanha-russa, para você não colocar Ô, óculos. Bruno, Bruno, eu tenho uma testemunha, não vou falar quem é, né? Porque é um amigo conhecido que também tem canal e tal, ele foi no Tron e recentemente, e vocês sabem que você não pode estar com o celular na mão para filmar, né? Agora estão reforçando muito essas regras. Na Universal já tinha isso, agora na Disney está fazendo isso. Eles estão falando para você
amarrar, né, a GoPro, né, para não cair, né? Tem gente que põe no peito, tem gente que põe no braço aqui. E ele foi na Tron, né? E no meio do caminho ele perdeu a Magic Band e a GoPro. Saiu a GoPro do braço, caiu, e aí ele foi falar com o cast member, e pelo que ele me disse, pelo tom que o cast member respondeu, ele falou: Ah, tudo bem, assim, sabe aquela de tá caindo de todo mundo. Todo mundo. E até onde eu sei, já passou uma semana e ele não recuperou ainda o que ele perdeu na Tron, porque não deram resposta ainda. Caramba. Então tem gente perdendo, tem que tomar cuidado na Tron, porque assim, o que circula é que muita gente está perdendo GoPro, celular, tá caindo tudo lá na. Por isso tem que guardar, né? Ou você põe no armário ou põe lá no espaço, né, dedicado lá na moto para você não perder. Queria falar agora de uma montanha-russa que, cara, eu não vou dizer que me decepcionou, mas eu, tipo, falei, oh, é isso? Que é a dos Sete Anões, né? Do Magic Kingdom. É uma montanha-russa infantil ali, né? Ela é bem suave. Eu tenho problema com essa montanha-russa, porque eu acho que a trava dela é absurdamente apertada na perna para que é um pouquinho mais gordinho, ela incomoda. Eu gosto muito mais da parte, do Dark Ride dela do que da parte montanha-russa. Mas você curtiu os animatronics com vidro, com expressões? Projeção na tela. Esse a Disney recentemente fez essas monte de rosto com projeção aí. Tanto é que se você compara a Elsa que tem no Frozen do Epcot, que é rosto projetado, com a Elsa nova que vai ter lá em Xangai, nossa, é sacanagem até, né? Mas eles fizeram isso para acho que economizar dinheiro com os animatrônicos com menos partes móveis. Mas Eles já aproveitaram, né? Eles já aproveitaram muito o animatrônico da atração anterior que tinha ali, que também era da Branca de Neve. Eu não me lembro agora o nome da eu atração. acho que é até legal, já que isso aqui vai ser publicado, contar o contexto, né? Do porquê que surgiu essa montanha-russa, que foi meio de surpresa, né? Lá tá, aliás, foi assunto, inclusive, de um podcast do Jim Hill, né? Porque quem não conhece o Jim Hill, que é um cara que conta a história dos bastidores da Disney aí, desde que eu me conheço por gente, ele fala sobre essas coisas. A ideia de explorar princesas no Magic Kingdom, não sei se vocês lembram quando teve aquela celebração dos 50 anos da Disneyland, que veio era uma promoção que eles iam dar um presente para cada parque, cada resort ia ganhar uma atração nova, né? E uma das atrações que vieram para o Walt Disney World, no Magic Kingdom, era um show do Japão, chamado Cinderellabration, que era um show que era feito na frente do castelo, né? Acho que tem esse show no YouTube para ver. Ele já veio para o Magic Kingdom com cortes, porque a versão original era muito mais bonita, mais sofisticada. E o que se diz é que o Tom Staggs, que era o então chefão dos parques, né, antecessor do Chapek nesse cargo, ele ficou muito impressionado com a reação do público com as princesas, especialmente quando acabava o show, porque ficava aquele pessoal atrás do castelo e as princesas passavam pelo fundo. Ele falou, deu uma sacada, ué, por que o Magic Kingdom não tem um espaço para as princesas, né? E se vocês lembram daquele conceito artístico inicial, a New Fantasy ainda era para ser uma área totalmente de princesas, né? Ia ter a cabana da Aurora, ia ter a mansão lá da Madame Tremaine, da Cinderela, ia ter uma área da Tinkerbell, né? Da Sininho, e ia ser tudo de princesa. Até que Disney sempre faz pesquisa de opinião, eles descobriram o seguinte, a New Fantasy ela ainda está muito voltada para menina, muito para princesa. E aí falou, precisamos ter alguma coisa thrill, né? Entre aspas, thrill, uma coisa para o menino querer ficar aqui também, né? E daí veio essa ideia da montanha-russa dos Sete Anões, só que o espaço é limitado, né? Como a gente sabe, ali não dá para construir uma grande coisa ali, e ele fazia parte do projeto explorar as princesas, precisava ter um espaço para as princesas, e daí veio a ideia de utilizar aquele espaço que era a antiga atração da Branca de Neve. Só que os Imagineers, esses grandes anjos, eles tinham projetado, eles tinham criado uma atração das princesas naquele espaço. Então você ia pegar o carrinho, eles iam manter o começo da atração original da Branca de Neve e as outras cenas seriam de princesas de outros filmes. Só que como já tinha sido aprovado um orçamento grande para a montanha-russa,
Tony Sexton falou, não, esquece a atração, vamos cortar e transformar num espaço para tirar foto com as princesas e vamos pegar esse orçamento e usar para a montanha-russa. Então a gente ganhou a montanha-russa e uma pena que a gente perdeu aquele prédio que poderia ser uma atração, né? Ela virou só um espaço para foto, né? Mas assim, o grande problema é esse, né? É a capacidade limitada de espaço ali para você fazer uma atração desse porte, né? Não tem como ser uma. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Toontown lá na Califórnia. Eles queriam uma montanha-russa infantil, mas fizeram uma, mas é pequenininha, né? Aquela Gadgets Go Coaster, né? Que foi inspirado na série do Tico e Teco da televisão. Você não tem muito espaço, né, para você criar uma montanha-russa. Então, eu confesso que eu gostei, gosto dela dia à noite, embora na época a fila era monstruosa, então aproveitava para ir quando estava tendo show de fogos lá, que era um pouco melhor, mas em princípio aquelas projeções não me incomodaram, mas agora vendo a diferença, como o Felipe falou, da Elsa lá da China com o do Epic, a gente vê que o animatrônico completo ele realmente impressiona mais, né? Ele dá um efeito muito mais, né? Fica melhor. O que me chamou a atenção, a única coisa, assim, eu achei bem marromeno, mas o que me chamou a atenção não chega a ser nem a fila, mas a entrada. Você vai, né, É. entrando, assim. O que me impressiona, eu gosto muito do trabalho de som da Disney, né? Então, na hora que você entra, você começa a ver os passarinhos e tal, gente, você sai. E aí, literalmente, está na rua, aqui, né? Você entrou ali e os sons já conseguem te encapsular. Isso eu achei o máximo, assim. Não sei se vocês notaram isso, mas naquele momento você entra. Sim, não, a imersão auditiva ali é uma coisa muito impressionante mesmo. Parece que tem determinadas áreas da fila que parece que você está aí fora do parque, você está em outro lugar, né? Você não ouve o som em volta, né? Você está dentro ali e não escuta mais nada, né? E não queria deixar de fora uma montanha-russa que a gente citou rapidinho, mas é que a gente falasse mais. Splash Mountain, gente. Você Vamos não falar falou da do Pateta, né? Você vê, ninguém vai na do Pateta aqui, como, pelo jeito, né? como. Não, mas Bruno, uma coisa legal, só fazer o gancho já da Splash Mountain, né? Porque muita gente considera a Splash Mountain uma flume ride, né? Uma atração barquinho. É, Mas, quando abriu a primeira versão lá de Anaheim, a descrição dela era montanha-russa aquática, né? E quando você vê os vídeos, e já fui nessa atração, a calha dela ela é instalada de uma forma que o barquinho corre mais rápido do que as versões de Orlando e de Tóquio. Ela tem umas quedinhas que fazem com que o barco vá um pouco mais rápido. Aí daí que eu falei, putz, você tem razão. Do jeito que ela foi montada, dá impressão mesmo de ser uma montanha-russa aquática, né? Mas É enfim, fala aí. engraçado que, falando de Splash Mountain, eu não penso em montanha-russa, apesar de ter montanha no nome, né? Para mim, eu não consigo fazer essa associação, mas... loucura, Greg, porque eu, sem querer, eu falei, sabe, quando o Sérgio comentou agora, você falando, eu falei, gente, Bruno, mas não é montanha-russa. Acho que na minha cabeça fica o nome Mountain, como você falou, Greg, né, Greg? Sim, é montanha, e é uma coisa alta e tem uma queda. Então, assim, acho que na minha cabeça, meu modelo mental associa, mas definitivamente, gente, não é montanha-russa. E se for pensar em inglês, montanha-russa não tem montanha no nome, né? Que é roller coaster. Então, Uhum. os americanos não vão fazer essa associação de que se tem montanha no nome é montanha-russa. O engraçado é que tem acho que, se eu não me engano, da primeira ou na segunda queda média que tinha, né, na Splash Mountain, você tem um trechinho que você sente que ele tá num trilho antes de entrar na água, né? Então ali você pode até dizer que é um montanha-russa. Mas uma atração, um flume log que é a versão do primo pobre da Splash Mountain, que é aquela da Journey Dudley to do Right? Atlantis. Não, Dudley do Right, eu gosto dela, eu acho ela uma atração muito legal. E ela realmente tem um trecho, depois da queda, você tá no trilho mesmo ali, você sente que está no trilho e tem água sendo jogada do lado, né? Mas lá no SeaWorld, naquela que chama Journey to Atlantis, que é um dark ride que acaba numa queda, mas ele tem um trecho até um pouquinho mais longo, tanto que o Dudley e que o Splash Mountain, que você realmente você tá num trilho de montanha-russa. Mas depois ela vai e sobe e cai na água de novo. Então, é engraçado, às vezes eles fazem
Acho que se você é meio híbrido ali, você pode até chamar ela de uma Não, montanha-russa bem, mas essa, parte essa do aquática. SeaWorld ela é realmente híbrida, né? Porque é Ela é trilho híbrida. mesmo. Você Tem um vê o trilho. trilho onde você tem. Eu já vi uma filmagem que mostra o carrinho encaixando ali no trilho e ele Sim. corre num trilho. Ele é híbrido mesmo. Mas a Splash Mountain, eu lembro quando ela foi aberta a primeira versão, eles falavam, não, é uma montanha-russa aquática, justamente porque a calha ela foi feita de uma forma pro carrinho encaixar e ter a queda ali daquele jeito, né? Mas a gente não considera como tal, né? É. Acaba tendo essa ligação mesmo com Mountain, né? Como o Bruno citou. Posso fazer uma menção honrosa numa montanha-russa super diferente que tem em Orlando? É a Krakatoa Water Coaster, que fica lá no Volcano Bay, da Universal Parque Aquático. Que ela é literalmente uma montanha-russa. Ela não é só não é uma boia que você sobe e depois vai descendo, não. Porque você sobe, ele tem subidas e descidas, ele não é na água. E só que é numa boia. Você realmente tá numa boia, tem jatinhos de água, mas assim, você não tá num rio de água. E toda a propulsão desse barco é magnética. Porque você tá numa boinha, então na hora de subida, assim, você sente aceleração, você fala, caramba, mas não tem roda, não tem motor, não tem água, é magnético. Então ele tem uma manta magnética por baixo do bote inflável, e você tem ali os motores gerando o campo magnético. Então é muito legal, porque, putz, é muito gostoso, é muito divertido. Ela é diferente, porque você está no parque aquático, você espera que você vai simplesmente entrar no negócio que vai descer as curvinhas na água, mas na verdade ele sobe, desce, sobe, desce. É muito legal. É uma menção honrosa, fica para Krakatoa Water Coaster lá do Volcano Bay. Agora, Bruno, No agora Typhoon Lagoon tem um negócio parecido, não tem? Que você sobe também nela? isso que Mas eu lá ia- é de água. é de água, é. Isso. As subidas são muito mais curtas, porque na hora que ele desce, ele tem um jato d'água que impulsiona. Se Isso, você perfeito. compara o tamanho da subida com a da Krakatoa, é muito diferente. A Krakatoa ela sobe um trecho longuíssimo e você sente ela Uhum. acelerando na subida, assim. É muito legal, cara. Bacana. O Bruno, O... agora só uma coisa O Felipe vai complementar? Não. Segue aí. Não, o seu xará vai falar, vai. Não, já Não, eu pode ia falar o seguir. seguinte, né? Que o Bruno falou do plano dos desejos lá em relação ao Epcot. Será que o Animal Kingdom não vai ganhar uma outra montanha-russa, né? Eu vi o Joy Rod comentar um pouco sobre aquela ideia da Excavator, né? Que teria na Dinoland, né? Naquele espaço onde hoje está vazio, né? Onde é o Dinorama, que tinha aquelas montanhas-russas mequetrefes ali que colocaram, inventaram ali porque precisava de capacidade, né? E aqui na ideia era ter uma montanha-russa no meio de uma escavação. Essa é uma coisa a se pensar, né? Porque o Animal Kingdom ele é um parque que, pelo que dizem, necessita de muitas mais atrações por conta da capacidade. E eu sei que há desejo de colocar. Uns falam que tem que ter Flume Ride, né? Um splash lá. Outros falam que precisa ter um Dark Ride, daí que vem essa história de Zootopia, né? De colocar lá. E tem quem queira uma montanha-russa, né? Seja lá no Avatar ou na Dinoland, né? Acho Eu que a só maior espero que... probabilidade é eles É, derrubarem a Dinoland e fazer alguma coisa de Moana lá. então. Só que é o seguinte, diz que o que tem de maior, assim, polêmica interna é que há uma corrente que não quer que tenha substituições de atração, né? Porque diz que esse tem sido um problema da Disney. As novas atrações estão substituindo outras e não estão ampliando a capacidade do parque, né? E o Atração que nova que os gera mais parques... demanda É, e não cria nova capacidade de absorção de então, público, né? eles falam que, por exemplo, tem gente que fala, não, Zootopia cabe onde é o Dinosaur, mas, só que você vai substituir uma atração ao invés de É. adicionar mais outra, né? E o Animal Kingdom ele precisa aumentar a capacidade dele, atrair mais gente e tem que caber mais gente lá, né? Então, por isso que falam que o Animal Kingdom vai ser a bola da vez aí em matéria de novas atrações e deve vir algo grande, né? Tá tendo uma pressão por Avatar, né? Que lá tem o espaço para ter uma terceira atração, né? Mas eu gostaria que tivesse. Você sabe qual que seria o meu sonho? Eu gostaria que tivesse uma montanha-russa, seria legal ter mais uma. Mas eu queria uma versão da Mystic Manor lá de Hong Kong no Animal Kingdom, no meio da mata, com outro tema, não precisa Nossa! ser o mesmo, porque o Aham. Animal Kingdom não tem Dark Ride. Tem o quê? Tem o Na'vi River Journey lá, que é o barquinho.
E Mas não só. tem. E eles falam, tem que ter uma Dark Ride lá. Todos os Uhum. parques têm, porque lá não tem, né? Então seria legal uma Mystic Manor lá, sei lá, talvez alguma coisa de Clube dos Aventureiros lá. Inventa lá, tem um tema para isso, né? Já tem um mote para isso. Poderia ter algo assim, né? Uhum. Eu queria Uma só boa. comentar, a Patrícia colocou aqui no chat, né? Tive que ir com a Oi. minha filha de 4 anos e ela amou a do Pateta, tá vendo? Que era o personagem favorito dela. Uhum. Então, pois é, ou seja, né? Montanha-russa Então, a para do todo Pateta é uma ótima porta de entrada para criança, né, andar de mundo. montanha-russa, né? Eu Então, Sim. acho, eu também acho. E eu queria também comentar, gente, a gente até já teve uma reunião que a gente comentou sobre é, Tóquio, né? O resort de Tóquio. E sobre o que vão fazer ao redor da Space Mountain da Tokyo Disneyland, né, gente? E o que vão fazer com ela, vão alterar, pelo que entendi, o design dela, o topo, né, a cúpula e aquela praça em frente. Agora, minha dúvida é, não sei se vocês sabem, vão alterar alguma coisa dentro da estrutura mesmo interna da Space Mountain de Tóquio ou não? Vocês sabem? eu não estou Eu sabendo de sei. nada. Pois é, que eu sei, o design conceitual que eles liberaram, tem quase 2 anos já, né? É a parte de fora, que vai mudar um pouco ali, né? E me lembra muito até o conceito inicial, John Hanks, não foi? O conceito da Sim, John John Hanks. Hanks. Aquele primeiro, aquela coisa meio assim, me lembra um pouco isso. E a praça que vai ter em frente, vamos botar tudo abaixo, fazer uma praça, que me lembra um pouco a pegada do espaço amplo da Tomorrowland de Xangai, né? Em frente ao Tron, aquela praça. Me lembrou um pouco aquela pegada ali. E eu fico curioso, né, gente? Se O que tem. eu ouvi é que os japoneses, quando eles visitaram lá a Imagineering, eles ficaram muito impressionados com a tecnologia de projeção que eles viram do Guardiões da Galáxia, do Epcot, né? Então, havia uma expectativa de que talvez fossem refazer Space Mountain se aproveitando dessa tecnologia da Guardiões da Galáxia lá do Epcot, né? Mas até agora não tem nenhuma confirmação, né? Mas seria interessante, porque principalmente nesses parques, né, do Japão, da China, eles gostam muito eu falo, é mix, né? Mix de experiências, né? Então você tem atrações que combinam elementos do Magic Kingdom e da Disneyland. Se a gente pega o exemplo da Hong Kong, tem uma montanha que a gente não falou, que é a Big Grizzly Mountain, né? Que ela é Ah, uma mistura, né? claro! Ela é uma mistura de Big Thunder e Everest, né? Porque tem o carrinho que vai de costas, tem explosão, né? Tem mistura tudo naquela montanha, né? Então, eu fico curioso para saber se essa nova Space Mountain não vai ser um mix como fizeram em Hong Kong com essa Grizzly Mountain. E A falando em Space Hong Kong, Mountain, pode falar, Felipe. eu só ia comentar que a Space Mountain, ela tem a vantagem dela ser bem flexível, assim. Você tem esses overlays, o pessoal, eles já fizeram de Star Wars, já fizeram, tinha uma versão de Halloween, que era Ghost, né? Tinha uma outra versão de Rock and Roll, que eu me lembro. Então tem esse negócio de você conseguir mudar a experiência da Space Mountain Teve até de sem muita Halloween, né? dificuldade, né? Ghost, É, não sei o quê. Ghost exato. Galaxy. É, Então eles podem fazer essas brincadeiras e ficar mudando, né? Ainda mais se eles fizerem algo como fizeram no Guardiões da Galáxia com aquelas projeções lá. Eu acho que fica mais flexível ainda para você mudar sem limite, né? é. E lembrando que vai ter montanha-russa nova na World of Frozen, que é a land de Frozen em Hong Kong, né, gente? Vai ter uma montanha-russa ali. Não sabemos se é grande, pequena, radical ou não. Não, projeto não, uma coisa bem família mesmo. Acho que mais para montanha-russa da Branca de Neve, eu tô intuindo, tá? Não vou falar nada Ô, ainda. Bruno, mas assim, na maquete, na arte, dá a impressão que essa montanha-russa de Frozen, ela é um clone dos Sete Anões, não é? Pois Não é, dá a essa é a minha impressão? dúvida. Eu li também no início, só que depois mudaram o arte Uhum. conceitual, já não parece tanto. Aí eu não É, sei, mas eu acho que sim, Selby, deve ser nessa pegada. Por isso que eu tô falando uma coisa mais família mesmo, menos, sabe? Mais porque bonito. assim, pode ser, porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, na área lá de Zootopia da Xangai, né? Naquele lugar eu vi um diagrama, né, do primeiro projeto da Xangai Disneyland. Você tinha um desenho de trilhos ali, era para ser uma montanha-russa, né? E você olha o desenho do trilho, era o clone da Everest.
Onde está a Caramba. Zootopia era para ser uma montanha um clone não sei se seria o mesmo tema, mas você vê o Aham. desenho do trilho é idêntico ao do Animal Kingdom, né? Olha. Agora a gente não sabe. Agora esse do Frozen, a primeira arte dava a impressão mesmo que era um clone do. Aí depois até mudaram o carrinho, né? Aí eu vi que é um Pois é. trenó, né? Mudou o trenó. Bom, espero que seja diferente, né? Porque aí é legal cada parque ter uma É. atração diferente, né? Seria interessante se fosse outra. Uma coisa que não sei se vocês sabem, voltando para Tóquio, expansão Disney Sea, o Fantasy Springs, né? Fantasy Springs, que no fundo, estava falando da New Fantasyland lá do Magic Kingdom, no fundo, acaba sendo uma New Fantasyland do que lá atrás gostariam de ter feito no Magic Kingdom, né? E acredito, vai ser lindo, aquelas mini lands todas juntas no Fantasy Springs. E aí, a área de Frozen, também vai ter uma mini land lá de Frozen, é montanha-russa também, não é, gente? Ou não? A Não foi atração. confirmado ainda. Não foi confirmado. Assim, eu acho que a Frozen, eu não sei se é o barquinho igual. Parece que o que tá meio assim ainda em segredo é o da Rapunzel. O da Rapunzel ninguém sabe ainda o que vai ser. Mas é interessante o seguinte, que naquele projeto Disneyland Forward, né, que a Disney está tentando aprovar lá com o conselho lá de Anaheim, o terreno, né, ali do lado do hotel, né, para eles testarem, né, o que caberia naquele terreno, eles puseram as atrações justamente do Fantasy Springs, né? E coube ali direitinho, né? O Peter Pan, o Rapunzel ali, quer dizer, se eles quiserem, dá para clonar o que eles estão fazendo no Japão naquela área, né? Mas está em segredo ainda. Os japoneses não tá que nem a Disney que ela solta todos os detalhes, né? Quando abre a atração, você já tá velha, né? Você já sabe tudo dela. Os É. Pois é. japoneses estão segurando as informações. E Fantasy Springs ficou para 2025? Eu não sei. Eu Olha, acho que é 25. É 25, né? 25. Gente, a gente esqueceu de alguma montanha-russa? Porque a gente foi até Claro, várias. várias. Então, Porra, bora a lá. gente não falou nada de SeaWorld, não falou nada de Busch Gardens, tem toneladas de montanhas russas lá. Não, mas Não assim, falou de Hulk, não... a pegada da Disney. A pegada da Eu acho Disney. que estava Eu pensando sei. mais em Disney, né? É que quando É. você fala de montanha russa, é difícil você não pensar em Busch Gardens, né? E hoje, SeaWorld está substituindo o show de animal por montanha russa, o que eu acho ótimo. Então, SeaWorld que tinha, alguns anos atrás, tinha duas, três montanhas russas, hoje já está indo para a quinta, né? Com a abertura, quando abrir do surf lá, Pipeline. Pipeline. E Então, em pô, geral são muito boas, né? então assim, quem curte, óbvio, a gente fala de Disney. Disney com certeza são aquelas drogas leves de entrada no mundo mais complicado de montanhas russas, né? Você vai lá, você começa no Pateta, você vai dos Sete Anões, você vai subindo, aí, poxa, já vai pro Space Mountain, já entra numa Big Thunder, já vai subindo o nível, aí você já vai no Expedition Everest, já encara ali o Aerosmith, aí depois você pula pro universo, você vai aí, poxa, vai na Hulk, vai na Rocket, vai naquelas montanhas russas mais pesadas. Aí você quer realmente a pura adrenalina e nada de tematização, você vai no Busch Gardens e no SeaWorld, você vai ter realmente as montanhas russas mais pesadas ali. Por exemplo, no Busch Gardens tem a Montu, que tem 8 inversões, é uma absurda quando inversões. A Kumba, que é velhinha, mas funciona ainda muito bem. A Sheikra, a Sheikra que tem aquela descida vertical, 90 graus, que ela para e te deixa pendurado por alguns segundos ali, você olhando para baixo antes de cair, que também é desesperador. E a mais recente, que é a Iron Gwazi, que eu não fui também, é outra que eu tô louco para conhecer, mas quem foi diz que é absurda a velocidade, a altura dela, da queda inicial, é um absurdo. Tem a Cheetah Hunt também, que é excelente. A Cheetah Hunt, a Tigres, ela é uma experiência super diferente, é tão diferente, é tão esquisita, mas é super gostosa a Tigres, ela não tem tanta velocidade, mas ela te capota de um jeito todo esquisito, assim, é muito legal. E agora, bom, o SeaWorld com a Kraken, que ela é mais tradicional, ela é mais no estilo da Kumba até. A Manta aqui, ela tem uma posição diferente, que você vai deitado com o peito para baixo, que eu acho que sempre me dói o pescoço, aquela dessa montanha-russa.
Mas aí agora tem a Icebreaker nova, vai abrir a nova pipeline, então, cara, é só coisa boa. Ô, Felipe, só uma pergunta, né? Já que você levantou a bola do Busch Gardens. O Busch Gardens ele está investindo muito, né, em atrações novas, o SeaWorld também, mas a gente vê o SeaWorld ganhando muito mais destaque, né? Ele tem mais repercussão até do que as novidades do Busch Gardens. Eu não sei, porque faz muitos anos que eu não vou no Busch Gardens, né? Mas havia uma reclamação geral sobre justamente problema de qualidade de serviço, muita coisa Ah, sim. fechada. A última vez que eu fui em 2021 foi terrível a experiência. Então, diz que é muito. O SeaWorld, ele tem também problemas sérios também de operação, mas nesse ponto é melhor do que o Busch Gardens. Concordo. E eu acho que o Busch Gardens ele está precisando urgentemente, sei lá, contrata alguém da Disney ou da Universal, alguém para trabalhar logística, alguém de urbanização, porque é um parque muito complicado de andar, né? É aquele parque que, como dizem os Ele é amigos ruim que gostam de de lá, navegar. por exemplo, você está vendo uma montanha-russa ali que parece que está 50 metros. Aí você vai em direção a ela, quando você vê, você está indo para o outro lado do parque. Você não está indo para ela. É, É um parque muito complicado os dois parques são ruins de Aí navegar mesmo. você quer procurar um funcionário, não encontra, não tem para você É. perguntar. Ele tá a 1 quilômetro de você e quando você chega é capaz dele não saber onde que é. Pois Então é. Busch Gardens tem esse problema, apesar deles investirem tanto, né, em montanhas russas. No final de 2021 que a gente foi para lá, a gente foi justamente num sábado, dia de festa de Natal. Tava lotado o Busch Gardens, lotado. E mais da metade das montanhas russas fechadas. Nem falava que estava na lista de fechamento, mas chegou lá, estava fechado. A gente não conseguiu ir em várias delas. Tava horrível, o parque todo bagunçado. E é realmente os cast members, né? Os adolescente members deles lá. A galera que não organiza porra nenhuma de fila, eles não estão nem aí. Então, você vê aquela fila de 40, 50 minutos e carrinho indo metade vazio, porque simplesmente eles não estão nem aí para arrumar a fila, para ir ocupando os espaços vazios. É meio desesperador. Então, a experiência última que eu tive de Busch Gardens foi bem ruim. Das outras vezes que eu fui anos anteriores, eu fui em meio de semana, então era mais vazio, então não tinha esse problema. Agora, quando pegar um dia de parque cheio, você começa a notar cada vez mais essa baixa qualidade do atendimento deles lá. Do SeaWorld já não, eu já senti mais organizado, mas o pessoal melhor nesse ponto, sim. Talvez por ele estar mais colado ali, mais perto de Orlando, né? Por chegar nesse, como é mais longe, acaba sendo um pessoal até mais local do que visitante internacional. O SeaWorld ele já disputa o espaço ali com o Universo e com o Disney, né? Obviamente que ele é um terceiro colocado ali longe, mas ele disputa, então ele tem que melhorar um pouquinho a qualidade do serviço deles. Mas o Busch Gardens, a última vez eu fiquei meio frustrado com uma experiência lá. Patrícia levantou a mãozinha. Oi. Então, sobre as montanhas russas novas, né, da linha do SeaWorld, né, eu fui na Icebreaker, agora no ano passado, decepcionante pra mim foi. Eu não achei uma grande coisa, assim. Agora, a Iron Gwazi, ó, meu Deus, é incrível, assim, mas assim, quem tem medo é de cagar, assim, porque é muito, muito, muito forte mesmo, assim, é absurdo de forte. Parece que você vai voar mesmo de lá, assim, de emoção mesmo, assim, de todas as montanhas russas que eu já fui na minha vida, essa pra mim tá lá no topo. De montanha russa, assim, de emoção mesmo, assim, né? De todas que eu fui. Essa foi a mais nova, né? Que eu acabei pegando, né? De inaugurar. Não peguei essas últimas que inauguraram agora. Mas em relação também à parte organizacional lá do Busch Gardens, né? Eu acho que quando a gente vai no Busch Gardens, a gente tem que ir meio sem expectativa mesmo, né? Porque tem que ir no meio da semana, que é vazião mesmo. Você se perde, sim, porque o mapa lá realmente é horrível. E tem que ser sem expectativa, porque aí você não pega fila, vai tranquilamente, dá pra ir em todas as atrações. Meu marido, ele tá morando lá, né, em Orlando agora. E ele fez, me chama, o Annual Pass, né, do SeaWorld, e aí também, ele sempre vai, né, quando possível. A última vez que ele foi com o amigo dele, ele fez a Guasa, acho que 3 vezes seguidas. Quase saiu vomitando. Mas assim, para ele que tá lá, ele
quem foi no meio da semana, eles foram em todas as montanhas russas mais top lá da Busch Gardens e 2 vezes seguidas em cada uma delas. Então, é uma questão de você ir realmente numa época que tá vazia e tal. Agora, o SeaWorld, acho que o nível tá bem parecido com a Disney, assim, bem bonito, bem limpinho, né? E para criança, os 2 parques são maravilhosos, viu? Tem mesmo o pessoal acha que Busch Gardens a criança não aguenta, não vai aproveitar, mas aproveita demais. Minha filha, acho que foi o parque que ela mais foi em brinquedinho, né? Lógico, né? A gente acabou não indo na maior parte das montanhas russas. A gente foi realmente nas que tinham acabado de estrear, né? Só pra matar a vontade mesmo, assim, mas a gente acabou indo nas coisas de criança, mas ela aproveitou demais. Era isso. Hum. É. Gente, acho que a gente falou, pelo menos assim, Disney, acho que a gente fechou todas as montanhas russas existentes. Acho que não aconteceram, acho que vão acontecer em ser inauguradas e acho que a gente sonha, né? Certo? Acho que por hoje Não, e foi. só para lembrar, o Felipe falou dessa concorrência, né, de montanhas russas, né, Busch Gardens, SeaWorld, lembrar que a Universal está investindo pesado, né, em montanhas russas novas aí para o Epic Universe, né? Então, vamos ver o que vai Você fala aparecer por aí. Universal agora, a frase é Universal está investindo pesado em. Aí você pode preencher qualquer coisa depois. Tudo. Tudo. Legal. Certo. Greg mostrando. Legal. Eu só tô passeando com a Space Mountain aqui do Mickey. Maneiro. Legal. Pessoal, beleza? Hoje foi a nossa 9ª reunião de Sociedade de Exploradores de Parques. Lembrando você que está no futuro assistindo o vídeo ou ouvindo através de podcast do Passaporte Orlando, venha, tá? Participe ao vivo como Patrícia veio, tá vendo? Patrícia, ouvinte do Passaporte Orlando, Patrícia veio aqui pela primeira vez. Patrícia volta, viu? Como o pessoal tem voltado também, beleza? Ok, gente? Obrigado. E a próxima reunião, 10ª reunião. E eu queria desejar também ótima viagem para o Felipe, que vai conhecer a Disney de Paris. Aproveita, manda um beijo enorme para Discoveryland, aquela land de meu coração. Certo? Vou fazer uma história dando um beijinho na Discoveryland Faça, e te marcar lá. faça. Beleza, gente? Beleza. Obrigado. Felipe, Luiz, Thaís, Greg, o outro Felipe, Patrícia e você que está me ouvindo, vendo a gente. Certo? Até mês que vem. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. gente. Um abraço. Tchau, tchau.